Oi, queridos alunos, aqui é o professor Joselias. Eu parei um minutinho aqui no intervalo de uma aula para resolver uma dúvida que uma aluna enviou agora. Uma dúvida sobre matemática média aritmética. Estamos próximo da prova do TJ, né, escrevente do interior, e este assunto está no programa. Então veja o assunto, é uma questão de média aritmética. O enunciado diz o seguinte, ó, Auxiliar de Fiscalização Financeira 2, Informática TCE São Paulo, VUNESP 2014. O gráfico mostra a distribuição por grupo e por sexo dos candidatos que realizaram a prova final de um processo seletivo. Temos agora um gráfico de barras. Na coluna vertical você tem o número de candidatos e na horizontal você tem as classes. Classe A, B e C, ou grupos A, B, C. As barras mais escuras representam a quantidade de homens e as mais claras representam a quantidade de mulheres. Então temos aqui um gráfico de barras. Por exemplo, no grupo A você tem 8 homens e 6 mulheres. No grupo B você tem 6 homens e 5 mulheres. E no grupo C você tem 11 homens e 4 mulheres. Continuando o enunciado. Então, agora o enunciado diz o seguinte: sabe-se que a média aritmética das notas de todos os candidatos que fizeram essa prova foi 6,75 e que a nota média das mulheres foi 8. Desse modo, é correto afirmar que a média aritmética das notas dos homens nessa prova foi igual a? Eu quero saber a média aritmética das notas dos homens. Aí vem as alternativas. Bem, vamos à solução. Vamos à solução. Solução. Para a solução, vamos primeiro analisar o gráfico, esse gráfico de barras, e responder algumas coisas sobre esse gráfico. Solução. Por exemplo, eu vou falar da média geral. A média geral. Qual é a média geral da nota média de todos os alunos? Bem, a média geral de todos os alunos eu vou chamar de x barra. Então, x barra é a média de todos os alunos. A questão diz que a média, né, de todos os candidatos, essa média foi igual a 6,75. Isso quer dizer que a média geral aqui, é 6,75 de todos os candidatos. Nesse gráfico você tem uma quantidade de homens e uma quantidade de mulheres. Eu vou fazer o seguinte, quantos homens e quantas mulheres nós temos? Vamos ver a quantidade de mulheres. Olha, a quantidade de mulheres seria o quê? Seria essa parte mais clara, o número de mulheres. Então, para achar o número de mulheres, eu vou somar aqui. Aqui tem 6 mulheres, mais... Aqui tem mais 5 mulheres, mais... E aqui você tem 4 mulheres. Então, tem 4 mulheres. Isso quer dizer que a quantidade de mulheres é igual a 6 mais 5 dá 11. 11 e 4, 15. Nós temos 15 mulheres. Então, já temos aqui a média geral é 6,75 e a quantidade de mulheres é igual a 15. Vamos responder a quantidade de homens? A quantidade de homens eu vou representar por H. Quantos homens temos aqui? Quantos homens? H. Homens. Bem, aqui no grupo A você tem 8 homens no grupo A, mas no grupo B você tem 6 homens, mais a quantidade de homens no grupo C. No grupo C você tem aqui 11 homens. Então, a quantidade de homens é 8 mais 6 dá 14, 14, 11, 25. Você tem 25 homens. E eu quero saber agora a média aritmética das mulheres. Vou representar a média aritmética das mulheres como x barra m. Então, x barra com índice M é a média aritmética das mulheres. Que o enunciado falou
que a nota média das mulheres, a nota média das mulheres foi 8. Isso quer dizer que a média aritmética das notas das mulheres, só das mulheres, foi 8. 8. Então aqui nós temos a média só das mulheres, x barra das mulheres, 8. E aí temos todas as informações. Vamos colocar essas informações na outra página para a gente resolver? Colocando as informações na outra página. Em resumo, nós temos aqui, então, para a solução agora eu vou esquecer o gráfico, vou pegar só os dados. Você tem a quantidade de mulheres, nós contamos ali, eram 15 mulheres. O M igual a 15. H, a quantidade de homens, nós contamos, eram 25 homens. A média geral, a média de todos os candidatos, foi 6,75. Agora, a média só das mulheres. Só das mulheres, vou colocar um x barra de M. Isso aqui é a média só das mulheres, é 8. A pergunta da questão é qual a nota média dos candidatos homens. Quero saber qual é a média dos homens. Essa é a pergunta. Bem, para você que fez o curso de matemática com José Elias, ou o curso de estatística descritiva, lá você aprendeu a seguinte propriedade. Quando você tem grupos, por exemplo, grupos, nós temos 2 grupos, homens e mulheres, tá? Homens e mulheres. Você estratifica o grupo como homens e mulheres ou por classe. A média aritmética total de todo mundo é a média aritmética ponderada dos grupos. Isso quer dizer o seguinte, olha, a média geral seria a média aritmética entre as médias aritméticas dos homens e das mulheres. E aí a gente desenvolve uma fórmula que é assim, a média geral seria igual a quantidade de mulheres vezes a média das mulheres, mais a quantidade de homens vezes a média dos homens, sobre o total de pessoas, que seria a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens. Essa é uma fórmula muito útil para resolver esse tipo de pergunta. É uma fórmula muito útil. Onde x barra é a média geral, M minúscula é o número de mulheres, x barra de M é a média das mulheres, H é o número de homens, x barra H é a média dos homens, e embaixo fica a soma do total de pessoas, quantidade de mulheres e quantidade de homens. E aí, basta substituir valores. Por exemplo, x barra é a média geral, é 6,75. É igual a... O número de mulheres é 15, vezes a média das mulheres é 8, mais o número de homens, que é 25, vezes a média dos homens, é o que eu quero achar, x barra de H, sobre o número de mulheres, que é 15, mais o número de homens, que é 25. E se você resolver esta equação, você acha x barra H que você quer. Você tem aqui, 6,75 é igual a... Vamos lá. 15 vezes 8 dá 120. Mais 25x barra H. Sobre 15 mais 25 dá 40. Esse 40 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Você fica com 6,75 vezes 40. É igual a 120 mais 25x barra H. Aí você faz 6,75 vezes 40 dá 270. Isto é igual a 120 mais 25 x barra H. Passa o 120 para o outro lado, você vai ficar com 270 menos 120. É igual a 25 x barra H. 270 menos 120 vai dar 150. 150 é igual a 25 x barra H. Vem agora para o cantinho que ficou apertadinho ali, Vou escrever aqui de novo, 150 é igual a 25 x barra H. Mas se 150 é 25 x barra H,
25x barra h é igual a 150. Então, 25x barra h é igual a 150. Mas o 25 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 150, 25 vem para este lado dividindo. Logo, x barra h é igual a 150 dividido por 25. Portanto, a média aritmética dos candidatos homens vai ser igual a 150 dividido por 25, igual a 6. A nota média dos homens é igual a 6. E 6 encontramos como alternativa correta, a alternativa da letra D da questão da VUNESP. 6, alternativa correta, média aritmética dos homens é igual a 6. Uma questão de média aritmética. E aí eu te alerto, olha, esta fórmula x barra a média geral é igual a número de mulheres vezes a média das mulheres, mais o número de homens vezes a média dos homens, sobre o total de pessoas, que é mulheres mais homens. Esta fórmula, ela é muito útil, né? É uma fórmula que os candidatos, os concurseiros, precisam saber, ok? Então, fique de olho que na prova pode aparecer uma questão dessa mesma maneira, apenas trocando os números. E aí você parte para essa fórmula e resolve rapidinho, ok? Bem, espero que eu tenha ajudado, né? Vamos ficando por aqui. Se você gostou, clique em curtir, dê o seu like, compartilhe, passe para os amigos, tá? E uma boa sorte, felicidades, obrigado a quem mandou essa dúvida aí e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá.